aí a ideia é falar um pouco teórico, mas sempre trazendo os pontos práticos e tentando sempre também mexer junto com vocês e não ficar só slide ou só na teoria, um pouco mais para a prática mesmo, que aí faz mais sentido, vai surgir um pouco mais de dúvidas. E aí, quando for surgindo dúvidas, podem ficar bem à vontade para questionar, tá? A ideia é realmente a gente fazer essa troca. Eu vou trazer vários pontos aqui, listado os tópicos. E aí, no final, tem uma lista de exercícios que eu deixei disponível para vocês. Aí a gente pode fazer alguns aqui juntos, e aí depois o resto vocês podem fazer em casa. Tem o gabarito ali também no final, para vocês corrigir. E aí, só sobre o Windows 10. E aí a ideia é cada aula, como a gente tem aí cerca de 3 horas, então a ideia é trabalhar um conteúdo por aula. A gente até poderia trabalhar 2 conteúdos de repente, só que daí ia ficar um pouquinho corrido, talvez não ia dar tempo de fazer questões, então assim a gente trabalha um conteúdo específico, faz questões sobre aquele conteúdo específico. Acredito que fica um pouquinho mais prático também para vocês e faz um pouco mais de sentido. E aí, claro, podem ficar bem à vontade, tá? Quem eu comentei para fazer pergunta, para falar, a ideia é essa mesmo, tá? Então, para a gente falar sobre o Windows 10, né, que é o sistema operacional que a gente vai falar hoje, antes eu trago alguns breves conceitos aqui, só para a gente já ir ficando alinhados com alguns pontos. E aí, o primeiro é essa questão de hardware e software. Então, qual que é a diferença na prática? Então, o hardware, ele vai ser basicamente a parte física, né, as partes físicas de um computador. Então, o monitor é um hardware, o teclado, o mouse, tudo que é físico literalmente o nosso hardware. E já o software vão ser todos os nossos sistemas, ou a parte lógica do computador. Então, o sistema do Word, um antivírus, o próprio Windows 10, né, que é um sistema operacional, então tudo isso a gente chama de software. E aí um outro conceito que eu queria deixar comentado já, que a gente vai começar a ver hoje, já ver um pouquinho, em outras aulas a gente também vai vendo, é a questão da diferença entre o que é o armazenamento em nuvem e o que é o armazenamento local. Então o armazenamento em nuvem, ele basicamente é o armazenamento em um local online. Então, para exemplo, né, 2 plataformas que a gente ouve falar e acaba usando também no dia a dia, é o OneDrive e o Google Drive. Então, basicamente, a gente salva algum arquivo, a gente fala na nuvem, né? Porque a gente tem acesso online. Então, eu preciso da internet e aí eu consigo acessar. E o armazenamento local, ele vai ser um armazenamento literalmente local, então, no meu computador, no meu notebook, num servidor que eu tenho ou que a empresa tem. Então, algo local e também pode ser chamado de armazenamento offline. Por quê? Porque mesmo sem internet eu consigo acessar aqueles arquivos. Já esse na nuvem não, eu preciso ter acesso, né, uma conexão à internet para de fato acessar esses arquivos. E aí falando sobre o sistema operacional, então o sistema operacional, ele basicamente vai ser um software, o principal software do computador, né? Então, ele vai ser o responsável por fazer tudo funcionar literalmente. Então, a gente tem ali vários hardwares, né? Então, várias peças, e o sistema operacional é quem fica responsável por fazer tudo isso funcionar junto. Aqui 2 exemplos, a gente vai trabalhar sobre os dois, o Windows e o Linux. Hoje a gente está falando sobre o Windows. E aí falando sobre o Windows 10, em específico, o Windows 10 foi lançado em julho de 2015, há quase exatos 10 anos atrás. Ele foi criado e é mantido, quem é a dona é a Microsoft, uma empresa fundada pelo Bill Gates e o Paul Allen. E hoje o Windows 10 ele é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Então, a princípio ele tem cerca ou mais de 1 bilhão de computadores e dispositivos no mundo inteiro que usam o Windows 10. Então, a gente atualmente já tem o Windows 11. A gente está passando por essa mudança, né, aos poucos, mas o Windows 10 ainda é sim o mais utilizado. E aí, consequentemente, em seguida vai ser o 11.
Então aqui falando um pouquinho mais sobre o Windows 10, né? Então ele é um sistema operacional que vai rodar em computadores pessoais, notebooks e tablets. A gente já teve, né, em alguns anos passados, telefones que usavam sistemas Windows, mas é um projeto que foi extinguido pela Microsoft, não deu muito certo. Então atualmente é computador, seja um servidor, um notebook, um tablet, mas é um computador. Eu coloquei que ele é a interface entre o computador e o usuário. Então o usuário somos nós, o computador são as peças, né, o computador de fato, e ele que entrega essa interface. E essa interface, que é o que a gente vê, o que a gente mexe, ela vai ser multitarefa e multiusuário. O multitarefa, ele é justamente eu poder fazer inúmeras tarefas, inúmeras atividades, ao mesmo tempo no mesmo sistema operacional. E o multiusuário vai justamente trazer o conceito de eu posso ter vários usuários neste computador, nesse sistema operacional, e usá-los à vontade, cada um com seus dados, cada um com as suas informações, sem problema nenhum. E aí um ponto que eu citei também é que o Windows 10 ele reconhece a tecnologia Plug and Play, que é basicamente a instalação automática de hardware, né, de componentes. Então, é essa tecnologia que permite que a gente conecte uma impressora e o sistema já reconhece qualquer impressora. A gente conecta um USB, um pendrive, perdão, e o sistema já reconhece, já abre o pendrive e eu já posso usar. Então, em alguns segundos ali, já está disponível por conta dessa tecnologia aqui. Então, é ela que permite que isso seja possível, né? Então, aqui sobre a gestão dos recursos, né? Então, o sistema operacional, como eu comentei, ele vai fazer funcionar todas as peças do computador juntas, né? Então, ele que vai usar elas e ele sozinho que faz a gestão desses recursos. Então, eu preciso de um pouco mais de memória? Beleza, é o sistema que entende isso e demanda lá da memória alguma capacidade maior, né? Algum uso maior. Então, ele vai gerenciar a memória, ele vai gerenciar o processamento, né? De fato, o uso do processador, controla os periféricos. E o que são os periféricos? É o nosso teclado, o nosso mouse, algum webcam, um pendrive, então tudo isso são os periféricos, né? Esses acessórios, entre aspas. E vai fornecer a interface, né, entre essas peças, né, esse hardware, e o software, que é o sistema em si. Então ele que faz ele que permite basicamente que algumas peças encaixadas ali se tornem no que a gente usa dentro de um computador. Então aqui já começando a falar um pouco mais sobre as telas de fato do Windows, eu trouxe vários tópicos e aí dentro de cada um eu tentei sempre colocar algum print, porque aí por mais depois vocês vão estudar só com o material, ali, só com o PDF, vocês vão ler o que é, vão ver o print e aí assimilam um pouco mais fácil, né? Daqui o exemplo da tela de login ou logon. Então é a nossa tela de boas-vindas, basicamente, do Windows. Aqui um exemplo onde eu tenho uma senha pedindo, sendo necessária, e a questão do multiusuário. Então, se eu tenho vários usuários, é nessa tela que eu escolho qual usuário que eu vou utilizar. Então, escolhi do usuário, coloco a senha, se tem, né, e vou acessar. Aqui outra tela, que é a nossa tela de bloqueio. Então, na tela de bloqueio, eu tenho um atalho para acessar ela que eu coloquei ali. Então, é o botão do Windows, do teclado e a letra L. Então, usando os dois, eu consigo bloquear o computador de um modo bem rápido e prático, né? Então, preciso fazer alguma coisa, eu posso bloquear com esse atalho e... Cai os atalhos. Oi? Cai os atalhos. Bastante. Atalho... Todas as telas, todos os momentos que dá para colocar um atalho eu tenho ali, e aí lá no final eu coloquei uma lista com alguns. Não que sejam todos, né? Tem muito atalho, mas tentei trazer alguns mais comuns, entende? Mas a gente vê muito. Seja a questão de Windows, questão de navegador,
Depois lá o Word, Office. O Word até talvez não tanto, mas o Excel é um exemplo que também volta e meia pede muito atalho. Então é legal a gente sempre cuidar. E aí os atalhos é isso, né? Como tem um mar de opções, vai sempre cair algo mais no dia a dia, mas o dia a dia, no caso, a gente usar, né? Então, se a gente consegue usar, beleza, é legal e faz mais sentido. Mas se não consegue, aí é questão de ir tentando assimilar ali o que cada um vai fazer, né? Mas é um ponto que é legal a gente já tentar. Beleza. Aqui na tela de bloqueio, então, outro ponto que eu bloqueei, no momento que eu vou desbloquear, eu também poderia trocar de usuário, então também é possível. E aí eu posso estar com os dois ativos ao mesmo tempo, não usando ao mesmo tempo, mas os dois ativos. Então eu posso deixar algumas coisas abertas de um usuário, vou para o outro, e as coisas ficam abertas, quando eu voltar estão ali também. Então é o tipo de coisa que o sistema permite, falando, né, do Windows específico. É possível e ajuda bastante no dia a dia, né? Então aqui já falando sobre a área de trabalho, então aqui alguns conceitos de certo modo, né? Então na área de trabalho a gente tem o nosso ícone da lixeira, todos os demais ícones a gente vai sempre chamar de atalhos, então de fato são atalhos porque é um atalho para mim acessar um programa, o Excel, um navegador, um arquivo, então são sempre atalhos. Todos os sistemas que a gente abre, aqui o exemplo esse aqui. Aqui o exemplo do bloco de notas, então tudo isso que a gente abre são janelas. Então esse é um ponto para a gente cuidar. Depois, quando a gente for falar sobre navegadores, a gente vai ver que no navegador a gente tem lá o conceito da aba. Aí beleza, eu posso ter várias abas, mas é tudo dentro de uma janela. Então, esse é um ponto que volta e meia cai e a gente talvez, na lida corrida, tu não percebe essa diferença. Mas janela é o programa, como um todo. Posso ter várias janelas do mesmo programa, sem problemas, mas cada uma janela e dentro aí sim eu posso ter as abas, que aí alguns programas têm, outros não, né? No Windows 10, então, a gente tem aqui no canto inferior esquerdo o nosso botão de tarefas, botão iniciar, perdão. E tu disse que pode ter várias janelas, seria abrir várias vezes o mesmo programa. Exato. E aí aqui embaixo a gente tem a barra de tarefas, né? Que vai ser todo este entorno aqui. E é o que a gente vai geralmente utilizar 99% das vezes que a gente está usando o computador, porque ela traz várias facilidades para a gente. Então aqui a gente tem o botão iniciar, a gente vai ver em seguida sobre ele. Eu vou ter o pesquisar, então eu posso pesquisar um programa ou algum site, alguma coisa também por aqui, então é bem útil. Depois a gente tem os nossos atalhos também, né? Que estão fixados aqui na área de trabalho, na barra de tarefas da área de trabalho. E aqui no canto a área de notificação. Então se eu for aqui para o nosso Windows, aqui ele vai ser um pouquinho diferente só, porque a gente está no Windows, esse aqui é um 11, mas depois vocês vão ver que tem print de tudo, tá? Mas eu vou passar aqui também para a gente mexer um pouquinho. Aqui então na área de trabalho, a gente tem a nossa lixeira. Então a lixeira, a gente vai ver algumas configurações que a gente pode fazer nela, né? Aqui eu tenho ela aberta. A lixeira cai como um atalho? Sim, é um atalho. Porque depois eu posso usar ela para outros lugares, né? Então também dá a entender como um atalho. Ela só vai ter algumas configurações à parte, o único ponto, sabe? A gente configura ela também que nem um programa. A gente vai ver, é bem interessante. Aqui os atalhos, né? Aqui um exemplo de um atalho aleatório aqui que vai para um site. Então isso é possível também. Então, assim como eu posso criar um atalho novo para um aplicativo, então eu quero criar um atalho para o Google Chrome, eu posso ter um atalho para ele, mas eu também posso
ter um atalho para um site específico. Aqui é um exemplo que geralmente ele vai trazer o que é a imagem que a gente está vendo aqui, né? Nesse modo personalizado. Mas é isso, ele leva a gente direto para um site, não é só o programa em si. Depois aqui embaixo a nossa barra de tarefas. Então a gente tem o menu iniciar aqui. Aqui o do Windows 11 ele é um pouquinho diferente. Eles deixaram um pouquinho mais simples, talvez. Mas as funcionalidades dá para dizer que você mantém as mesmas. Então eu continuo podendo pesquisar por um programa, por um arquivo, algo que eu preciso aqui na barra de cima. Eu continuo tendo alguns atalhos fixados aqui, que é os que eu mais vou usar no dia a dia. Então é para facilitar, né? Tentar facilitar. E aqui o recomendações é nessa ideia, né? É algo que eu estou acessando diariamente, o Windows tenta me entregar de um modo um pouco mais fácil para facilitar o meu uso mesmo. E depois eu vou ter aqui algumas configurações da conta e vou ver qual conta que eu estou logado, né? Então aqui, por exemplo, a gente está logado nesta conta. Então eu posso gerenciar ela por aqui. E aqui na direita o nosso botão de desligar que vai trazer algumas opções. Essas opções também a gente já viu cair em prova. Então é legal a gente entender um pouquinho da diferença, né? Então o bloqueio é basicamente o bloqueio que a gente comentou antes, né? Que eu tenho lá no Windows L, por exemplo. Então eu vou bloquear o computador, ele continua ligado, continua tudo que eu estava fazendo continua em tela, disponível, eu desbloqueio e continuo usando sem problemas. O suspender e o hibernar vão ter funções parecidas. Então o suspender, basicamente ele vai fazer um bloqueio também, e ele vai inativar o computador por um momento, por um período, até eu voltar a usá-lo. Então, o suspender, em ambos, né, suspender e hibernar, quando eu volto a usar o computador, ele vai ligar novamente e eu vou continuar usando ali o que eu tinha. Ele não vai fechar os programas que eu estava usando. Hibernar tem no 10. Tem. E aí o hibernar, a grande diferença é que nos dois, o consumo de energia, ele vai reduzir bastante. Então, eu estou usando lá, estou com 5 programas abertos e eu não queria fechar eles para ser mais fácil quando eu voltar a utilizar. Eu vou só almoçar, é só uma horinha de almoço ali. Beleza, eu posso só suspender, ele vai reduzir o consumo de energia, o computador vai ficar bloqueado também, né? Eu vou almoçar e volto, boto minha senha, tá tudo certo. O hibernar, a ideia é quando eu vou ficar por um período maior. Então ele vai usar ainda menos de recurso de energia, mas vai continuar ali com tudo aberto, e quando eu volto, eu mexo no teclado, no mouse, o sistema já entende que eu voltei e eu posso botar senha e usar normalmente de novo. Então, na realidade, a diferença entre esses 3 primeiros, inclusive o bloqueio, seria mais a questão da energia, porque o bloqueio também é uma forma de tu sair e voltar. Exato. O grande ponto é essa energia, porque no bloqueio ele continua consumindo como se eu estivesse usando. Vai diminuir um pouquinho, sabe? Mas é quase a mesma coisa. O grande ponto do bloqueio é literalmente bloquear, porque ninguém vai mexer nas minhas coisas. É segurança, dá para dizer assim, o grande ponto. Aí já o suspender e hibernar, aí sim, aí eu estou pensando, além do bloqueio, em descansar o computador lá, deixar ele consumindo menos. Então, vou deixar a noite inteira ele não quero que feche, beleza, eu vou hibernar e no outro dia eu sigo fazendo o que eu estava, sem problemas. Qual é o ponto que a gente tem que sempre cuidar com boa prática? É não deixar ele suspenso ou hibernando por lá 30, 50, 60 dias. Eu faço a mesma coisa, eu nunca desligo. Aí pode, tudo bem, mas não é recomendado. Então, para a saúde do computador, vamos dizer assim, né, é interessante a gente desligar por vezes. E aí depois vem o desligar, que de fato eu vou desligar o computador, então tudo que eu tinha aberto é desligado. Quando eu ligo ele liga zerado, né? E o reiniciar, ele vai reiniciar o computador, vai desligar e ligar de novo. Também, mesma coisa, né? Fechando tudo que eu tinha aberto.
E aqui falando do Windows, a gente tem um ponto para cuidar. Esse aqui até hoje a gente está sem, mas volta e meia a gente entra no Windows e tem uma bolinha laranja que é para atualizar ele, certo? Então o Windows tem essa função, vamos dizer assim, que é basicamente visando segurança. Então, o modo que as empresas têm, falando da Microsoft, ela tem de proteger o sistema contra pessoas que estão tentando encontrar vulnerabilidades e encontram, é fazendo essas atualizações. Então, por isso que a primeira vez que eu vejo a bolinha, ela está ali, mas tudo bem, é opcional. Eu posso, às vezes, só desligar e ele não vai atualizar. Mas quando eu ligar, ele vai atualizar. Ou o computador vai me forçar a fazer isso. Por quê? É visando a segurança. Então é um ponto para cuidar, porque ele fica só destacado aqui, né? Fica aquele pontinho laranja, geralmente escrito, né? O atualizar, que é justamente porque o sistema precisa fazer essa atualização. Beleza? E agora a gente vai ter 15 questões, então vai cair tudo isso daí, né? Porque antigamente não era tanta questão. Se eu não tenho nada, era 8 a última. Banco de dados, né? Muito difícil. A gente vai ver lá na PRF da vida. Aí beleza, PRF aí aí vai ver banco de dados, vai ver programação, vai ver estrutura de dados, vai ver redes, muita coisa. Aqui, o que a gente vai ter aqui de talvez assim diferente do que a gente está acostumado no dia a dia é o Linux, que a princípio a gente vai ver na próxima aula. Então a gente é acostumado a usar o Windows. Beleza, algumas pessoas já viram o Linux, usam nas empresas, ou em algum órgão público já trabalhou, geralmente é Linux. Então Linux, talvez um pouco de alguma coisa sobre inteligência artificial, que é algo que a gente tem que passar, né, por mais que breve, mas a gente precisa passar, porque não é mais uma opção, né, tá aí já. E talvez, acho que o BR Office, que é uma ferramenta que é similar, para não dizer igual a Microsoft Office, né? E aí, nas provas sempre tem pedido também. Então, o Word da Microsoft e o BR Office, acho que é Writer o nome. Beleza, as duas ferramentas fazem a mesma coisa, literalmente. Mas aí que vai mudar alguma visão, algum nome. Mas a gente tem que passar, entende? Mas é algo que talvez no dia a dia a gente não está acostumado a ver. Entende? Mas é bem próximo. O Excel e o BR Office Calc. Tem as mesmas fórmulas, faz a mesma planilha, a diferença é a visualização. E talvez algum nome, sabe? Aqui a aba é geral e aqui é página inicial. Beleza. Mas Mas do que foge do dia a dia da gente, acho que seriam esses, sabe? Esses pontos, sim. Bem sintético. Porque o restante é Windows, navegador, e ultimamente é só Google Chrome e Firefox, então é bem específico, não é mais tão abrangente. Word, Excel, um pouco de segurança, então a gente também vai passar um pouquinho de segurança. E talvez as leis, né? As leis são 6, se eu não me engano. Algumas têm leis sobre... Tem o Marco Civil da Internet, tem a lei de divulgação de dados, não lembro agora o nome dela. Tem a lei lá da... Esqueci o nome da moça, da atriz. Carolina Dickman, talvez? Né? Tem a LGPD e tem mais uma que eu não lembro o nome agora. São 5 ou 6 que falam sobre tecnologia. Então, beleza, a gente também vai passar, sabe? Mas no restante é o dia a dia. Google Drive, Google Meet, calendário do Google, que são os Google Apps que chama, né? Então é o que também cai. É o que mais próximo do dia a dia, sabe? Algumas coisas fogem, aí a gente tem que tentar entrar nelas, mas não é nada tão absurdo assim. Na hora da prova a gente fica fecha os olhos, usando o computador. Exatamente.
A vantagem desse uso diário é isso, né? Porque beleza, por assimilação ou por lembrança, porque no dia a dia eu uso, beleza. Que nem agora na prova da brigada que teve final de semana, caiu uma pergunta da informática, era sobre um botão do Google Drive. Daí disse, poxa, mas eu nem sei o que é o Google Drive. Tá, mas se eu uso o Google Drive, eu já usei e já fica mais fácil assimilar, né? Então a ideia é tentar trazer essas aulas um pouquinho mais prática, porque talvez facilita. E qual era o botão? Era um botão de compartilhar arquivo. Ele é um bonequinho com um botãozinho de mais. Mas... Eu consegui excluir, eu não fiz, né? Mas beleza, por exclusão tu chegaria. Mas é isso, se tu já está acostumado a usar, aí é bem tranquilo, né? Mas é o tipo de coisa que cai, geralmente é dia a dia. Essa prova da brigada, que também é Fundatec, se olhar, talvez uma não era assim do dia a dia, mas dá para dizer que era também. Uma do Word, que era... O Word, por exemplo, ele pede qual a guia que eu faço, que eu posso formatar a página, por exemplo. Beleza, por nome assim eu não faço a menor ideia, mas eu olhando o Word, beleza, eu sei que é aquela ali que... Então, eu tento trazer um pouquinho mais prático, assim, que aí facilita bastante, né? Nessa operação mesmo, né? Aqui então a gente tem os atalhos, né? E aqui um ponto é que os atalhos, quando eu estou com uma janela aberta, então aqui é uma janela, né? Do programa de configurações do Windows está aberto. Quando ele está aberto, ele vai aparecer aqui embaixo. E aí sempre vai ter alguma coisa para destacar isso. Aqui no Windows 11, beleza, ele mostra aquele... Dá para ver, né? Aquele risquinho cinzinho ali embaixo. O programa em que eu estou, ele destaca mais ainda, né? Aqui ele fica azul. E ele está aberto. Se eu fechar ele vai sair daqui. Já o Google Chrome, por exemplo, ele está fechado, então não tem a barrinha ali. Eu posso abrir ele. E por mais que eu abra e feche ele vai continuar aqui. A ação que eu faço isso é o fixar. Então, eu posso fixar ou eu posso desafixar um atalho aqui da minha da minha barra de tarefas. E depois a gente tem aqui a nossa central de notificações, né? Então aqui no relógio eu vou ter hora e data, e aí se eu clico, né, eu vou ter aqui as minhas notificações, então várias notificações que o sistema que o próprio Windows, que é aqui o exemplo dessa daqui, ou que algum programa me avisou, me alertou. Eu vou ter aqui uma central de notificações bem próximo, dá para dizer, o que eu tenho ali no celular quando eu arrasto para baixo ali a barra. Então é bem a mesma lógica de notificações. Depois aqui eu tenho o menu de Wi-Fi. Se eu tenho um computador ali com o cabo de rede conectado, eu tenho o ícone ali, depois a gente vê no slide, se não me engano, mostra o ícone do computadorzinho, né, do monitor, que é o ícone da conexão via cabo de rede. O alto-falante, né, que é para a gente configurar o volume do computador. E aqui é um notebook, então eu tenho o ícone da bateria também. Só clicar aqui. O ícone do alto-falante, é interessante a gente notar que quando eu vou modificando ele vai mudando. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele vai diminuindo ali a quantidade de risquinhos que ele tem. E quando está mudo, é só cuidar que ele vai estar com um xizinho ali no lugar das barrinhas de volume. Depois eu tenho aqui só fechar aqui. Eu tenho o layout do teclado. Então, só olhando para esse POR aqui, PTB2, talvez não faça muito sentido, mas é basicamente o layout, né, ou a linguagem do meu teclado. Então se eu for usar, por exemplo, um teclado americano, ou pegar um MacBook, por exemplo, que é americano, a gente não vai ver, por exemplo, o cedilha.
Então, talvez eu usar um layout português, talvez dificulte algumas ações. Mas, falando nas provas, a prova sempre traz um ponto que é a configuração padrão em português do aplicativo, da ferramenta, do sistema. Então, a gente pode sempre entender que se eu tiver um print da barra de tarefas aqui, vai ser em português. Então, beleza, aqui eu sei que é o layout do meu teclado. Por de português, né? E o PTB2, que é no ABNT2. Certo? Que é a estrutura padrão do teclado que a gente usa. O teclado padrão, né? Depois eu vou tendo nos notebooks alguns teclados menores. Aí tem uma letra, não tem. Tem um botão a mais. Tem lá uma linha de botão a mais. Várias opções, mas o padrão... aí é um exemplo... Exatamente. Sem o cedilha, por exemplo, é um estilo americano. Por quê? Porque no inglês a gente não usa cedilha. Então não tem por que eu ter. Então a gente tem esse layout um pouquinho diferente no brasileiro. E aí depois a gente tem essa setinha aqui, que se eu clicar nela, vão ser listados aqui alguns aplicativos. Então aqui eu tenho um atalho para alguns aplicativos que estão em execução no computador, mas que não estão aqui. Por exemplo, aqui o programa de segurança do Windows. Então o aplicativo de segurança, né, o nosso querido antivírus, ele está sempre em execução, claro, há casos que eu posso bloquear, né, mas por padrão ele está sempre em execução, e ele fica aqui minimizado. Então beleza, eu quero acessar ele do modo prático, eu tenho aqui esse atalho. Aqui, por exemplo, eu tenho o ícone de um pendrive que está conectado também, né? Então eu posso acessar e posso ejetar ele por aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E no Windows 10, a gente tem uma função que é o... Eu não sei se essa... Deixa eu ver se eu consigo botar uma lupa aqui. Vocês estão vendo que tem uma seta aqui apontando, e bem abaixo dessa linha pontilhada branca aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linhazinha clarinha. Nessa borda aqui existe um botão, que o nome dele é basicamente mostrar a área de trabalho ou espiar. Por quê? No Windows 10, se eu estou aqui usando algum programa, como por exemplo, deixa eu olhar aqui, ó. Aqui. Se eu estou aqui no meu navegador fazendo qualquer coisa e por algum motivo eu quero acessar a área de trabalho, eu posso usar um atalho no teclado, é possível, mas eu também posso, só que ele não aparece, ó, mostrar a área de trabalho. Então se eu clico, ele vai ir para a área de trabalho, e se eu clicar de novo nele, ele volta para cá. Então é literalmente um espiar. É um botãozinho que fica meio escondido, mas fica sempre na lateral aqui, bem no cantinho. Beleza. Depois, a gente vai então para o menu dos atalhos. Então, todo o atalho, quando eu clico com o botão direito do mouse, ou com o Shift F10 aqui, que é o atalho que eu faço a mesma coisa, se eu clicar aqui com o botão direito, deixa só eu parar de apresentar. O sistema vai me apresentar o menu de opções desse atalho. Para atalhos diferentes, eu vou ter... Deixa eu tentar colocar aqui. Vai circular. E aí? Ele não está querendo colar. Daqui a pouco ele cola. Cada atalho eu vou ter algumas opções. Então aqui na lixeira, por exemplo, eu posso esvaziar ela por aqui. Então se tem lixo nela, né? Aqui, por exemplo, não tem, então está inativa a opção. Eu posso entrar nas propriedades dela
Esse aqui não. E deixa eu tentar colocar um atalho que não está querendo ficar. Aqui o atalho para uma pasta, se eu for, ele vai ter outras opções, por exemplo. Então aqui eu não tenho mais o esvaziar lixeira, por exemplo, mas eu tenho uma opção de compactar, porque é uma pasta, né? Eu tenho a opção de copiar o caminho, abrir no terminal, e aqui algumas outras opções que são alguns atalhos rápidos, um recortar, um copiar, a opção de renomear. Então, esse menu de opções aqui ele vai variar sempre com base no atalho que eu estou utilizando. Aqui o exemplo do Windows 10, né, que é um pouquinho diferente a visualização dele, né? Mas as funções fazem as mesmas coisas. Depois aqui então a gente tem a mesma lógica do menu de opções na barra de tarefas. Então, se eu for nos aplicativos que eu tenho aqui e clicar com o botão direito, cada um deles eu vou ter algumas opções. Então, aqui numa pasta eu posso abrir alguma pasta que eu abro frequentemente, eu posso abrir algum atalho. Se eu for no Chrome, eu posso acessar algum site que eu fechei recentemente. Eu posso abrir uma janela nova ou uma janela anônima. E se eu for aqui no PowerPoint, eu vou ter outras opções também. Então, cada programa eu vou ter alguma opção conforme o que eu estou utilizando. Aqui a barra de tarefas, então, né? Que é justamente o que a gente estava comentando antes de poder fixar e desafixar. Elas, por padrão, vai estar sempre nessa posição aqui inferior. Eu posso colocar ela nas bordas também, sem problema, mas o padrão é sempre aqui embaixo. Depois aqui sobre os atalhos, a gente tem um ponto que no 11, pelo menos aqui não tem, e eu não me lembro de cabeça onde é que é no 11, essa função aqui que é o visão de tarefas. No Windows 10, deixa eu só achar para a gente volta, eu tenho esse carinha aqui. O que eu faço nele? Eu crio várias áreas de trabalho. E aí, em cada área de trabalho, eu posso abrir programas diferentes e usar programas diferentes, cada um na sua área de trabalho. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas áreas de trabalho, A1 e A2. Na 1 eu tenho todos esses programas abertos, e na 2 aqui está só o símbolo do Windows ali, e eu não tenho nada aberto. Então, na mesma lógica de trocar usuários, eu posso trocar apenas a área de trabalho, mas ainda dentro do meu próprio usuário. Depois aqui o menu iniciar. Então aqui, como é o menu iniciar do Windows 10, né? Então a gente tem aqui os aplicativos mais usados, que nem a gente viu antes. A gente tem aqui um item de produtividade onde eu posso personalizar os blocos, né? Então eles são dinâmicos e eu posso redimensionar, posso desinstalar um aplicativo por aqui, posso desafixar, mas por padrão, esses aqui que o Windows já traz. Depois eu tenho a mesma opção aqui de ver o usuário atual. E aí, clicando no usuário atual, eu posso sair do usuário, né, para logar depois com outro usuário. Eu posso bloquear ou posso fazer alguma configuração na conta. Aqui um exemplo quando eu tenho mais usuários, né? Então aqui 2 usuários que eu poderia alternar. Então sair do meu e ir para outro direto, né, sem precisar bloquear o meu antes. Aqui alguns atalhos, então eu posso acessar a biblioteca de documentos, de imagens e as configurações do Windows, né? O botão de ligar e desligar, e aqui as opções que a gente já viu do modo de energia.
Depois a área de notificação, então, como eu comentei ali, o símbolo para a rede, aqui o símbolo da bateria, o layout do teclado, né, no português. E no Windows 10, eu tenho essa diferença que no lado do relógio aqui da data me aparece um botãozinho que é a central de ações, que aqui no 11 ela fica aqui. Fica clicando no relógio mesmo. Mas é a mesma função. Então ali eu vou ter algumas ações e as notificações. Depois, dentro dessa central de ações, então alguns botões que eu posso utilizar, né? Então posso ligar e desligar o Bluetooth, caso o computador tenha, né? Economia de energia, caso seja um notebook. A localização. Eu tenho também o modo tablet. Então o modo tablet, ele fica literalmente um sistema que eu posso usar em tablet. Então a gente tem hoje muitos, principalmente notebooks, né, que tem a tela sensível ao toque. Então se eu quero usar só a tela e sem usar o teclado, o Windows tem essa função do modo tablet que fica literalmente, eu uso ali só com o dedo, ali com a mão eu consigo mexer no sistema 100%. Aqui a visão de tarefa das áreas de trabalho que eu comentei, né? Então é uma função que é bem interessante. E agora a gente entra no gerenciador de tarefas, que é um programinha bem importante e que a gente já viu várias questões sobre ele. O gerenciador de tarefas, o uso mais comum, vamos dizer assim, para quem conhece e usa ele, é encerrar algum programa que está com problema. Então, travou o navegador. O modo mais bruto, vamos dizer assim, de encerrar esse navegador é o gerenciador de tarefas. Ele, entre aspas, passa por cima de tudo. Então, ele é meio que o chefe ali. Ele encerra na hora e está resolvido. Porém, eu também posso ter que verificar o desempenho, ver algum histórico de aplicativos, verificar quais são os programas que inicializam junto com o sistema. Eu citei aqui 2 atalhos que eu posso usar no teclado para abrir ele. E eu também posso clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas e vir no gerenciador. O gerenciador aqui do Windows 11, o que muda é que ele está na lateral. Então, no print aqui do Windows 10, ele fica em cima em abas. E agora ele está na lateral. Mas são as mesmas funções. E aí a primeira que a gente entra já é nos processos. O que são os processos? São os programas e todos os arquivos que estão sendo executados nesse momento. Aqui, na primeira lista, a gente tem os aplicativos. O que são os aplicativos? São todos os programas que eu iniciei. Então, eu fui lá e iniciei o navegador Google Chrome, iniciei o gerenciador de tarefas, o PowerPoint, um explorador de arquivos. Então, fica tudo como aplicativos. Abaixo eu também tenho outra aba, que são os processos em segundo plano. Aqui eu vou ter todos os processos que o Windows está rodando em segundo plano, né? Ou seja, eu não estou vendo, mas está tudo acontecendo. Então, do mesmo modo, se tem eu sei de algum processo que travou, que deu problema, eu poderia reiniciar ou encerrar ele por aqui. Aí no lado eu vou ter um status, então aqui tem um exemplo dessas folhas verdes aqui, que basicamente mostram que esse aplicativo ele está em modo de espera, vamos dizer assim. Então o Windows entendeu que eu não estou usando o Google Chrome agora, mas ele está aberto. Então o que ele faz? Ele bota esse aviso aqui e deixa lá limitado os recursos que esse aplicativo está usando, para que ele não fique consumindo lá muito recurso enquanto eu nem estou usando ele. Isso é automático, né? O sistema mesmo que faz. E aqui no lado, eu posso acompanhar também
quanto, né, de porcentagem que cada programa está utilizando de cada recurso. Então eu sei quanto de CPU, o que é CPU? É o nosso processador. Então quanto de processador cada programa está usando, quanto da nossa memória do computador. Então aqui é por programa e aqui no total. Então beleza, agora a gente está com 76% de uso da memória. Se eu abrir mais programas, talvez comece a ficar lento o computador. E aí eu entrando aqui no gerenciador de tarefas, é uma informação, por exemplo, que eu posso ter. E aí eu sei qual programa está usando mais. Então aqui eu sei que o explorador de arquivos está usando 130 MB e que o PowerPoint está usando 50. Então beleza, eu não estou usando o explorador de arquivos, eu posso encerrar ele. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, e aí vai ter as opções, né? E aí eu posso fazer algumas opções. Nesse caso aqui, o Explorer, né, que é o nosso gerenciador de tarefas, nosso explorador de arquivos, ele não vai deixar eu finalizar igual o PowerPoint. Mas o que eu posso fazer nele é reiniciar. Por que ele não deixa finalizar? Porque o Explorer, né, o explorador de arquivos, ele executa várias outras atividades junto. Então, por isso ele acaba consumindo bastante e por isso eu não posso, por exemplo, finalizar ele. Depois que eu sei quanto de disco está usando, quanto de rede, e só para a gente ter uma noção, deixa eu ver se ele vai... Se eu for para baixo aqui, até aqui eu tenho, né, os em segundo plano, e depois tenho processos do Windows, tenho 94 processos, então tudo isso aqui está sendo executado ao mesmo tempo. Para a gente, entre aspas, não importa, né? Quem precisa disso gerencia e encerra, reinicia e faz o que precisa fazer. É o Windows, mas aqui a gente pode acompanhar e ver tudo isso que está sendo executado. Cada um tem o seu papel, aí a gente não entra a fundo, mas cada um faz alguma coisa específica para o todo funcionar, né? Depois no desempenho, eu vou ter em gráfico algumas informações. Então aqui eu estou vendo o uso do meu processador, aqui eu tenho algumas informações, eu sei qual é o tempo de atividade do computador, então eu sei que esse computador está ligado a 3 horas e meia. Então se tivesse aqui 20 dias, beleza, talvez é um indicativo legal para mim reiniciar ele. Então aqui é onde eu posso saber isso. Mesma coisa o uso de memória. Então eu sei quanto de memória eu tenho e quanto está sendo usado. Disco, né, que é o nosso HD, o nosso SSD. O Wi-Fi, né, ou a nossa rede de fato. Então eu sei que se algum programa está consumindo muito da rede, eu posso ver por aqui. E GPU, que é a nossa placa de vídeo. Depois eu tenho aqui um histórico de aplicativos. Então, literalmente, eu vejo um histórico de uso, né? Então, eu sei que o Google Chrome foi usado desde 12/5. Beleza. Aqui é só hoje, né? Eu usei, quer dizer, um mês. Eu usei por 1h50 o Google Chrome. Quantos mega de rede ele utilizou? Quantos mega de notificações ele utilizou? E aí aqui um outro ponto interessante que é quais programas iniciam com o Windows. Então às vezes eu ligo o computador e ele demora 1 minuto para ligar e para mim isso é muito tempo. Então aqui eu posso ver o que está iniciando junto com ele e posso de repente desabilitar se eu não preciso daquilo. Aqui, por exemplo, eu tenho só esse carinha aqui habilitado, ó, status habilitado. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o antivírus. Então o OneDrive está desabilitado. Eu posso habilitar? Posso. Quando eu ligar o Windows, o OneDrive vai ser aberto junto. Porém, tudo isso traz, né, um pouco de demora, porque o sistema precisa, além de ligar, executar aqueles aplicativos. E aqui uma informação que a gente tem é
última hora da BIOS, quanto tempo demorou. Então aqui a BIOS demorou 3.4 segundos para iniciar e dar o start de fato, né? Outro ponto, só aumentar aqui para ver melhor. A gente tem aqui também o impacto na inicialização. Então, se o aplicativo está habilitado, o sistema já medir se é um impacto baixo, médio ou grave. Então, talvez eu tenha um programa que está aqui, o sistema está me dizendo que é alto, que é grave o impacto que ele traz na inicialização, né, especificamente. Então, por aqui eu já posso saber e configurar isso. Depois aqui os usuários, né? Então, quanto cada usuário está utilizando. A mesma lógica que a gente viu antes dos aplicativos, né? Processador, memória, disco, rede. Aqui alguns detalhes sobre os aplicativos. Então, aqui eu tenho só um Google Chrome. Só um Google Chrome, só uma abinha. Em tese está tudo certo. Se eu vou olhar aqui, eu vou ver que eu tenho vários Google Chrome. Então são vários processos que estão sendo executados ao mesmo tempo e que vão, né, aos poucos pesando o computador no nosso uso. E por fim, alguns serviços, vários serviços que eu também posso ver que ele está em execução, que ele está parado, posso iniciar, mas aí já é algo mais de configuração a nível do sistema mesmo e que a gente acaba não entrando. Mas tem muita coisa também. Vocês já mexeram nesse gerenciador de tarefas? Já viram? É bem útil, depois que a gente aprende a usar, é muito bom. Principalmente quando trava alguma coisa, é maravilhoso a gente usar ele. Beleza. Depois a gente vai para o explorador de arquivos. Então o explorador de arquivos vai ser basicamente, né, onde a gente faz toda a gestão dos nossos arquivos e pastas. Se eu for aqui para o nosso explorador de arquivos, no Windows 11 ele tem uma estética um pouquinho diferente, mas as funções dá para dizer que são as mesmas. Então aqui, quando eu abro ele do zero, eu sempre vou ver aqui o acesso rápido, ou seja, eu tenho algumas pastas, esse pinzinho aqui mostra que ela está fixada no acesso rápido, que é para justamente, em vez de eu ir aqui procurar, cadê o imagens, talvez é mais fácil eu abrir direto no imagens e já encontrei o que eu precisava. Depois aqui os recentes, né? Ou seja, itens que eu abri recentemente. Na lateral tem os acessos, né? Para ir para cada pasta, para cada lugar que eu preciso ir. Só antes de a gente ir para eles, aqui em cima a gente tem um menu de opções. No 10 é um pouquinho diferente, depois a gente vê ele tem alguns prints do 10, mas a função dá para dizer que é a mesma. Ou seja, aqui eu posso recortar o arquivo, né? Recortar é aquela função que eu tiro ele de onde ele está e eu colo ele em outro lugar. Então eu posso copiar, né? Ou seja, deixa eu pegar aqui. O arquivo está na pasta Downloads. Se eu vier no botão, se eu for aqui no atalho mesmo e recortar, um ponto de atenção é que ele já fica transparente. Então aqui acho que dá para ver a cor vermelha, né? Que ela fica um pouquinho transparente. Se eu for no Documentos e vir aqui no símbolo de colar ou usar o atalho, eu recortei de Downloads e colei em Documentos, ou seja, ele saiu daqui e está só nos Downloads. Já a nossa função de copiar, que aqui tem o atalho, eu posso colar aqui e agora eu tenho uma cópia dele, né? 2 lugares. São cópias distintas, cada uma é um arquivo, mas é uma cópia. Eu trouxe de lá, mas ele se mantém na pasta original. Então aqui eu posso renomear ele, eu posso compartilhar, eu posso excluir.
Posso classificar, né? Ou seja, o modo com que eu estou visualizando, se é pelo nome, pela data de modificação, pelo tipo, ordem crescente, decrescente. E aí eu tenho aqui o visualizar. Esse visualizar, aqui eu tenho várias opções. E se você olhar aqui no canto inferior direito, eu tenho duas opções. A atual e essa opção aqui, que é uma visualização um pouquinho maior, uma visão expandida dos arquivos. Então, se eu estou, por exemplo, numa pasta que tem muitas imagens, é uma função que eu posso clicar aqui bem rapidinho e eu vou ter uma pré-visualização das imagens. Já vai aparecer ali a fotinho pequenininha e que pode ajudar ali para selecionar, por exemplo, algumas fotos. Aqui eu tenho duas opções. No visualizar, eu vou ter várias opções. Então, eu posso colocar os ícones extra grandes, posso ver aqui detalhes, posso ver só uma lista, só o nome deles. Aí é visualização mesmo, como eu quero visualizar os itens. E aqui eu tenho algumas opções a mais. Então eu posso desfazer algo que eu fiz. Então qual foi a última ação que a gente fez? A gente copiou o arquivo aqui, questões Windows 10. Se eu deixo o mouse aqui em cima, ele está me mostrando o que é desfazer. Desfazer a cópia de questões Windows 10. Então, não tem mais ele aqui, nos downloads. Por quê? Porque eu desfiz a cópia. Então, a última ação que eu fiz, eu tenho essa função do desfazer, ou eu desfiz algo, eu posso, do mesmo modo, refazer. E aí, claro, né, o ponto de atenção é principalmente aqui, o ícone, né, que é o que faz a ação. Se eu refazer, nos downloads está aqui ele de novo. Certo? Depois, ainda aqui em cima, eu tenho os itens, né, para voltar e avançar. Aqui o item de ir até a área de trabalho por aqui mesmo, né, para facilitar. Eu vou voltar para cá. Aqui em cima, a gente tem uma barra. Essa barra, ela funciona bem próxima à barra lá do navegador. De que modo? No navegador, eu digito um caminho e eu entro no caminho. No caso do navegador é um site, né? Aqui eu posso digitar o caminho de para qual pasta eu quero ir. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui uma barra, o que ele está me mostrando? Todas as pastas que eu tenho nesse arquivo. E aqui o arquivo também, né? Então, se eu for aqui para o modelos personalizados, eu entrei na pasta de modelos, sem precisar clicar nela, usando a barra aqui em cima. A gente acaba não usando porque é muito mais prático e intuitivo, né? Eu acessar aqui mesmo. Então, só ir direto, mas eu também poderia usar ela. Do mesmo modo que dentro de uma pasta, eu tenho aqui o botão de pesquisar. Então aqui ele vai mudando conforme a pasta, porque a ideia é o pesquisar dentro dessa pasta. Certo? Depois aqui, só para a gente passar, a gente tem este computador, né? Que é basicamente aqui o disco que eu tenho. E aí, arquivos do Windows como um todo. E aqui também a rede. A rede, se eu tenho mais computadores na minha rede, ou impressoras, por exemplo, e elas estão conectadas pela rede, aqui na rede eu poderia visualizar esses computadores ou impressoras. Tipo qual? Disquete. Não. O máximo, talvez fale algo, seria mais SSD, HD, que a gente ainda vai ver algo, só estou vendo como montar, mas seria isso. Mas é que hoje em dia eu acho que o pessoal meio que entendeu que quanto mais voltado à prática for, faz mais sentido. E aí acaba que acho que é por isso que a gente vê tanto coisa do dia a dia mesmo, né? E essa informação é uma informação legal?
mas é para quem está fazendo uma prova para um cargo que é trabalhar com isso, talvez, né? Então, para outros cargos eu preciso que tu saiba mexer no computador. É o que me importa, não é que tu saiba o que é. Então, aparentemente é isso, né? Tem, só que eles são pequenininhos, né? É. É uma caixinha desse tamanhozinho, né? Mas tem também, né? Tudo dentro. É meio incrível, mas tem tudo. Vão otimizando só, sabe? Mas a função continua sendo a mesma, faz... Claro, às vezes vai ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas aí é algo do que está dentro. Mas faz a mesma função. Só vai diminuindo o tamanho mesmo. Aqui então, eu botei um pontinho de cada, né? Então vocês vão ver que nos prints aqui do Windows 10, talvez pra gente que está acostumado a mexer no Windows 10 é um pouquinho mais claro o que dá para fazer. Então, ali em cima vocês vão ver que tem as guias. Então a guia início, aqui a guia arquivo, quais são as opções, a guia de compartilhar, a guia de exibir. Aqui é o armazenamento em nuvem, então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma opção que eu tenho com Windows 10 e 11 é eu sincronizar a minha conta do OneDrive. O que é o OneDrive? É a ferramenta de armazenamento em nuvem da Microsoft. Qual é a vantagem? Se eu tenho a conta sincronizada no Windows, eu posso mexer nos meus arquivos que estão lá no OneDrive, aqui mesmo como se fosse um arquivo do computador. Qual é a diferença? Ele está salvo lá no OneDrive. Eu não vou ter nenhum agora porque a gente não está sincronizado, mas ele vai aparecer... Deixa eu ver se aqui aparece. Não vai aparecer. Aqui. Vocês estão vendo esse status aqui? Ele me mostra onde que está salvo. O chequezinho verde está salvo local, ou seja, no meu computador, e o azulzinho ele está sincronizado com a nuvem. Então essa é uma praticidade que a Microsoft trouxe, então é bem funcional, bem útil eu sincronizar o meu OneDrive com o Windows. E aí um ponto do OneDrive, aqui ele mostra que um exemplo do print, né? Se os arquivos estão sincronizados, e aí aqui está sendo usado 0,4 GB de 5 GB. Vocês conhecem o Google Drive, certo? Tá. No Google Drive, eu tenho o quê? Eu tenho uma plataforma que é gratuita do Google. Eu tenho lá 15 GB no Google Drive, certo? De graça. E aí a gente pode usar o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Slides, que representam, simulam ali os aplicativos da Microsoft, né, que é o nosso Office, certo? Uma função que a gente tem também, que nem todo mundo conhece, é a mesma aplicação, só que da Microsoft e também gratuito. Então a Microsoft, ela tem o 365, né, que é a versão atual do sistema deles, e no gratuito eu tenho a mesma coisa que o Google Drive, só que da Microsoft. Então eu vou ter, a diferença é que eu vou ter 5 GB lá para armazenar, mas uma vantagem é que, falando, né, no estudo, talvez ajude, é que eu posso usar o Word original, eu posso usar o Excel original, o Google PowerPoint original, tudo de graça. Então, para quem às vezes não tem, não quer comprar, ou não vai comprar, é uma opção. Então é a versão mais atualizada, que é o que a gente vai ver, e faz bastante sentido usar. Então, entre, por exemplo, o Google Planilhas e o Excel, eu vou ter algumas diferenças. As fórmulas talvez são quase 100% iguais.
Mas eu vou ter algumas diferenças. Falando no layout, muda bastante. E na prova, uma coisa que cai bastante é o layout. Tá? O que a guia traduzir vai fazer? Beleza, no Planilhas, no Google Planilhas, talvez não é esse nome ou nem tenha essa guia. Então, talvez é legal de usar para ajude vocês, né? Caso não tenham o Excel e o Office originais, é legal de usar. O único ponto é que vai usar online, né? Mas já ajuda bastante. Aqui um outro ponto, né? Então eu posso personalizar aqui a barra de ferramentas que eu tenho. Então, no Windows 10, essas opções que a gente está vendo aqui e aqui, elas são todas lá em cima. Então, aqui estão elas, e nessa setinha para baixo, eu posso personalizar. O que seria personalizar? Eu colocar mais ou menos botões aqui para mim usar no dia a dia mesmo. Depois o computador, né, que eu comentei, a gente vai ter o nosso disco local. O OneDrive, que é o que eu estava comentando, né, que eu tenho essa facilidade de poder sincronizar ele com o meu Windows. O modo de exibição que a gente viu, então as opções que eu posso visualizar ali todos os arquivos. E aqui outro ponto que é bem importante a gente cuidar, que é com relação ao nome dos arquivos. Eu posso renomear um arquivo? Posso. Posso botar o nome que eu quero? Quase. Eu tenho que só cuidar especificamente estes caracteres aqui. Com esses caracteres eu não consigo renomear um arquivo. Então aqui é proibido. Então se a gente for aqui, vamos aqui no nosso questões aqui. Para mim renomear ele, eu posso vir aqui no botão de renomear, ou se eu deixar o mouse em cima, ele aparece ali, renomear e entre parênteses o F2. Ou seja, o atalho é o F2. Se eu for colocar qualquer um dos caracteres, o sistema mesmo me diz ali que eu não posso usar e quais são eles. Então, não posso. Aqui as formas de renomear. E aqui outro ponto. Dentro da mesma pasta, eu não tenho como, né? É impossível ter dois arquivos com o mesmo nome exatamente. Então eu vou copiar e colar. Quando eu só copiei e colei no automático, o Windows sempre vai inserir esse nome, né? Esse cópia. E se eu tentar renomear ele, apagar e salvar, ele não deixa. Ele pergunta, né, se eu quero usar aqui um 2 no final, mas algo eu preciso ter de diferente. Seja uma letra, um número, um ponto, mas dentro da mesma pasta, sempre nomes diferentes. Aqui alguns atalhos. Então, dentro do explorador de arquivos, né? Então aqui o F2 para mim renomear, o F3 para pesquisar, Ctrl E, Ctrl F, F1. Aqui alguns outros atalhos também dentro do explorador de arquivos. Beleza. Painel de controle. Deixa eu abrir esse carinha aqui. Aqui eu vou literalmente ter um painel de controle para o meu sistema como um todo. Então eu vou configurar pontos de segurança do sistema, vou fazer configurações de rede, hardware e sons. Eu vou configurar pontos relacionados ao som e hardware, especificamente impressoras, né? Então toda a gestão de impressoras eu posso fazer por aqui também. Desinstalar programas, então posso
acessar o local onde eu desinstalo programas. Configurações da conta de usuário, personalização, relógio, região. Então eu literalmente aqui vou configurar quase todo o sistema, dá para dizer, né? Aqui só, por exemplo, os dispositivos e impressoras. Eu vou ter aqui todas as impressoras do computador, ou que estão na rede, ou que eu já instalei alguma vez. Então eu faço toda a configuração aqui pelo painel de controle. E depois a gente vai para a lixeira, que a gente tinha comentado antes. A lixeira, ela parece talvez meio que é só usar, só deletar arquivo, vai cair lá ou vai ser deletado e está tudo certo. Mas qual é o ponto? Aqui eu sei, né, que ela é considerada uma área especial para armazenamento. E aí o que acontece? Os arquivos que estão na lixeira, ele continua usando espaço no computador. Então, eu deletei um arquivo grande para liberar espaço. Ainda não vai liberar espaço, porque ele ainda está usando algum espaço. A vantagem da lixeira é que eu posso restaurar os arquivos, né? Então eu deletei algo sem querer, eu posso restaurar. Porém, um grande ponto que eu tenho que cuidar é essa descrição aqui. A lixeira, nem todo mundo sabe, mas ela tem um espaço definido. Por padrão, eu posso editar esse espaço. Mas qual que é o grande ponto? Se eu deletar um arquivo que é maior que a lixeira, ele não cabe na lixeira. Se ele não cabe na lixeira, ele é deletado definitivamente. Então, às vezes eu estou deletando algo sem querer, é algo grande, é maior que a lixeira, aí você foi. Aí... O espaço tem que ser sempre alterado para... É bem difícil a gente ver mudar, mas dá. O que é o ponto, né? Antigamente a gente tinha os discos, né? Seja lá o disquete, o HD, hoje os SSDs. Antigamente eles eram bem pequenos, né? Falando em tamanho de armazenamento, mas tamanho físico eles eram sempre grandes, né? Então eu tinha geralmente 40 GB. Então aqui no exemplo dos 40 GB, por padrão, 10% dos 40 GB vinham configurados para ser o tamanho da lixeira. Então eu sempre tinha uma lixeira de 4 GB, por padrão. Como foi crescendo exponencialmente o tamanho desses dispositivos, então hoje a gente tem SSD com 1 TB, com 10 TB, tem HD com 20 TB, beleza, é muito, então eles ajustaram e agora, sempre que é maior que 40 GB, hoje a gente dá para dizer que 99% das vezes sim é maior que 40 GB, ele vai usar 5% desse tamanho, certo? Então, um HD de 1 TB, ou seja, 1000 GB, ele vai usar 50 GB de lixeira, certo? Então aqui um print, né, das propriedades. Se eu for aqui, pessoal, vamos voltar aqui na nossa lixeira e nas propriedades dela. O que eu estou vendo aqui? Os discos locais do meu computador. Então eu tenho um disco de quanto? 222 GB. Na prática, ele é um disco um pouco maior. Mas a gente tem algum espaço que é sempre reservado pelo sistema para alguma configuração, algum backup, alguma coisa que aí é quando instala o sistema lá que é definido. Então beleza, disponível, ou seja, que eu posso usar, são 222. Aí aqui eu tenho o tamanho personalizado, por padrão, está aqui 13.453 mega. Isso vai dar 5%, né, ou quase 5% dos 222 GB. Esse é o padrão. Eu posso vir aqui e colocar que é 100 GB? Eu posso, sem problema. O único ponto é esse, se eu deletar arquivos lá de 20 GB, ele vai continuar na lixeira usando espaço. Se fosse de 13, por exemplo, ele já ia definitivamente embora. Aqui eu tenho uma outra configuração que eu poderia fazer, e aí ele nem
ele até desabilita aqui o campo, né? Que é de não mover arquivos para a lixeira. Então, remover imediatamente quando excluídos. Eu posso usar também, não tem problema, mas por padrão, sempre vai vir com esse 5% usado aqui. Aí depois, 3 pontos, né? No disco rígido, ou seja, no computador, né, no uso normal, se eu deletar, né, no botão delete, o que vai acontecer quando eu confirmar sim, eu quero deletar? Ele vai para a lixeira. Uma opção que eu tenho para deletar direto, sem passar pela lixeira, então eu realmente quero que isso não vá embora e não vou utilizar, eu posso usar o atalho Shift Delete, eu vou confirmar, então sim, eu quero deletar, ele vai ser excluído e não vai nem passar pela lixeira. E aí um ponto, que é o mesmo delete, que no computador ele vai para a lixeira quando eu confirmo, num disco removível ou local de rede, o que é disco removível? Um pendrive. Então, conectei um pendrive e apertei o botão delete e confirmei, ele vai para a lixeira? Não, ele vai embora. Porque daí não tem o meio termo ali da lixeira. E o que é o local de rede? Eu comentei antes. Então, eu tenho 2 computadores na rede, os 2 se enxergam, estão configurados para conversar. Se eu entrei no computador do colega e deletei, foi embora. Porque é um local da rede, não é um local do meu computador. Mesma coisa a nuvem? A nuvem, ela tem a sua lixeira também. A nuvem também vai ter. Qual é uma grande diferença? A gente vai ver quando fala sobre, nas aulas a gente até fala esse ponto. A lixeira do Windows, eu deletei hoje. Daqui 200 dias vai estar lá. Se ninguém deletou, vai estar lá. E ninguém restaurou, está lá o arquivo. Na nuvem, geralmente, né, o padrão que a gente vê no Google Drive, no Gmail, por exemplo, no Google Fotos, geralmente eles têm um padrão de 30 dias. Tá, deletei hoje, daqui 30 dias, fechou 30, ele vai embora. Entende? Então, é justamente visando essa questão do armazenamento, né? Então, na nuvem eu sempre vou ter um armazenamento que ou eu pago ou é gratuito. Então, me interessa que eu tenha aquele armazenamento. Então, deletei. Se em 30 dias eu não precisei, é porque eu não preciso mais, vai embora. Eu não entendi o que seriam locais da rede. Deixa eu voltar aqui. Vai ser dentro desse carinha aqui, né? Agora não tem nenhum compartilhado, mas eu posso ter outras máquinas ou outros locais. O que pode ser um local? Tu tem um computador na mesma rede que esse daqui. E tu vai lá nele e tu compartilha uma pasta na rede. Então, tá lá uma pasta que tu criou e que eu posso acessar pelo meu. Se eu entrar nessa pasta e deletar um arquivo, ele morreu. Não sabia que na rede ele excluía automático. Também. Tem que ter cuidado bastante por causa disso, porque ele vai embora também. Aqui vamos só deletar esse carinha aqui para exemplo. Que eu só deletei ele. Aqui outro ponto, né? Aqui a gente está vendo que a lixeira ela tá branquinha, né? Tá cheia de papel ali dentro, né? Então, beleza. Se eu entrar, tem arquivo. O que eu posso fazer? Com o botão direito do mouse, que é as nossas opções, eu posso restaurar. Para onde vai quando eu restauro? Ele vai para o local original. Então, beleza. Se eu sei de onde ele era, tudo bem, eu venho aqui nos documentos, está aqui ele. Se eu deletei, quero restaurar e não lembro de onde é, aqui na coluna local original, eu tenho. O que está escrito aqui? No local C, 2 pontos, o que é C? Se eu olhar aqui é o disco local, que o código dele para o sistema é a letra C. Então, beleza, ele está dentro do C, dentro da pasta Users, dentro da pasta Premier e dentro da pasta Documents. Então, se eu restaurar, ele vai voltar para cá. Então, tá aqui ele. Se eu apertar um Shift Delete, ele vai me perguntar se eu quero excluir permanentemente. Se eu disser que sim,
Beleza, ele nem passou aqui na lixeira. E aqui, né, de novo, quando a lixeira está vazia, ele fica esse ícone com realmente uma lixeira vazia. E sempre que eu deleto algo, ela enche ali. Então o ícone ele tem essa alteração. E aqui dentro, né, se eu clicar em deletar, ele vai para o permanente. E se eu vier aqui no esvaziar, que agora está liberado, porque eu tenho arquivos, ele vai perguntar se eu quero realmente excluir permanentemente. Então, beleza, eu quero excluir, está excluído. Beleza? Vamos fazer um intervalinho? 10 minutinhos? Tomar uma água, um café?